Ok, pessoal? Mais uma videoaula nossa. Vocês fizeram os exercícios que eu pedi para casa? Ótimo. Vou confiar em vocês, né, pessoal? Bom, nós vamos ver hoje pontuação. Ah, professor, mas nós vimos pontuação no ano passado. É verdade. Nós vimos de modo geral, certo? Agora vai ser específico. Pontuação, certo, pessoal? Bom, pontuação nós vimos que é o quê? É uma pausa na voz, né? Que você bota o ponto claro, que não vai pensar, eu dei pausa, não está vírgula, não. Tem regras específicas, certo? E também a entonação da voz é muito importante na parte de pontuação, certo? Vamos dar uma olhada para a gente ver isso com mais clareza. Vírgula é o sinal de pontuação que serve para separar os termos de uma frase ou para indicar uma pausa de curta duração, certo? Isso aí nós já sabemos, né? Em português, a ordem normal dos termos na frase é a seguinte: tem que ter, primeiro, sujeito, verbo, complemento do verbo e adjuntos adverbiais. Isso aí é normal. Se uma frase seguir essa sequência, pessoal, não existe pontuação, certo? Se uma frase seguir essa sequência, não tem pontuação. Agora, se quebrar essa sequência, com certeza vai ter pontuação, certo? Então, olha aí, os termos da oração se dispõem nessa ordem, dizemos que ocorre em ordem direta, viu, pessoal? Não é ordem direita, não, é ordem direta, certo? Eu que errei. Ordem direta ou ordem lógica. Aqui é direta, certo? Exemplo: muitos alunos estudaram a matéria da prova com afinco. Vocês estão percebendo se tem algum ponto, alguma vírgula aí? Nenhum. Por quê? Muitos alunos é o quê? Sujeito. Estudaram é o quê? Verbo. A matéria da prova é o quê? É um objeto direto. E com afinco é o quê? Adjunto adverbial. Se seguir essa sequência, pessoal, não vai existir nenhum tipo de pontuação. Por quê? Porque aí está na ordem direta, certo? Agora, a partir do momento que há uma quebra, aí a coisa já começa a modificar. Então, se acontecer qualquer alteração na sequência lógica dos termos, dizemos que há ordem indireta, certo, pessoal? Olha aí, com afinco, muitos alunos estudaram a matéria da prova. Antes estava o quê? Muitos alunos estudaram a matéria da prova com afinco. Eu peguei o adjunto adverbial, botei lá no início, certo? O que foi que houve? Houve uma vírgulazinha. A vírgulazinha ficou depois do adjunto adverbial, certo? Por quê, Marcos? Porque aí não está na ordem direta, certo? Está na ordem inversa. Por isso que houve essa vírgula, certo? Outro exemplo: naquele ano, vírgula, muitos imigrantes europeus chegaram ao Brasil. Aí está na ordem direta, pessoal? Não está na ordem direta. Por quê? Porque a ordem direta tem que ser primeiro o quê? Sujeito, verbo e complemento. Olha aí, naquele ano, é um adjunto adverbial. Então, se o adjunto adverbial está lá no início, com certeza você tem que botar vírgula, certo? Por obrigação. Use sempre a vírgula. Primeiro caso, para separar palavras da mesma classe gramatical. Olha aí, pessoal. A casa tem quartos, vírgula, banheiros, vírgula, salas e quintal. Vocês estão vendo que tem uma vírgulazinha aí? Classe gramatical, substantivos. Ah, Marcos, quer dizer que só pode ser substantivo? Não, pode ser adjetivo. A Terezinha é bonita, vírgula, simpática, vírgula, educada, vírgula, e super gente boa. Ponto final. O que foi que eu fiz? Eu simplesmente botei as vírgulas nas qualidades dela, nos adjetivos, certo? Então, é qualquer classe gramatical, certo? Serve também, pessoal, para separar vocativo. Olha aí, pessoal, vocativo. Minha filha, não seja precipitada. Marcos, que é um vocativo? Vocativo é um apelo. Vocativo é um chamamento, certo? Quando ela diz, minha filha, ela está evocando, certo? Não seja precipitada.
Então, minha filha aí, vírgula, é um vocativo. Se é um vocativo, tem que ter vírgula. Tá ok? Não sejam gananciosos, amigos. De novo, vocativo. Ah, Marcos, vocativo só pode estar no início. Não. Vocativo pode estar no início, pode estar no meio, pode estar no final. Não significa que ele esteja sempre no início, não, pessoal. Ele pode estar no início, pode estar no meio, ou pode estar lá no final. Certo? Vamos lá. Terceiro passo, para separar apostos. Brasília, capital da República. Brasília, vírgula, capital da República, vírgula. Foi fundada em 1960. Vocês estão percebendo o aposto aí? Quem é o aposto? É capital da República. Marcos, eu estou vendo a vírgula aí, mas não sei o que é aposto. Aposto é uma característica que você atribui ao ser anterior. Sempre. Uma característica que você atribui ao ser anterior é aposto. Então aí é um aposto. Não conheço os Estados Unidos, vírgula, o país mais poderoso do mundo. Pessoal, o país mais poderoso do mundo é um aposto, certo? Por que, Marcos? Porque eu estou dando uma característica aos Estados Unidos, certo? Eu estou dando uma informação aos Estados Unidos, por isso que é um aposto, tá ok? Quarto item, pessoal, olha aí. Para separar palavras e expressões explicativas, retificativas ou continuativas. Exemplo. Gastamos R$1.000, isto é, tudo que tínhamos. Sempre, pessoal, quando você for botar o isto é, sempre ele é entre vírgula, sempre. Ele é o que? São expressões. Aí, retificadas não, é retificativo, certo, pessoal? Novamente, eu cometi esse erro, é retificativo, certo? Então, o isto é, ou melhor, então, tudo isso você tem que botar entre vírgulas, certo? Então, ela não pode vir, ou melhor, não quis vir. Esse ou melhor tem que estar entre vírgulas, certo? Quer dizer que você, então, não foi mais a Londres? Esse então, vocês estão vendo que está entre vírgula, porque é uma palavra continuativa, certo? Outra parte também, pessoal, é quinto item, para separar orações coordenadas assindéticas. O tempo faz esquecer as dores, extingue as vinganças, apazigua a cólera, reprime o ódio. Marcos, tudo bem, eu estou vendo aí que tem vírgulas, mas eu não sei o que é uma oração coordenadas assindéticas. Bom, orações coordenadas assindéticas são aquelas orações que não têm conjunção, ou seja, que não tem conectivo. Mas quais são os conectivos? E, nem, mas, também, entretanto. São essas conjunções, certo? Vocês estão vendo aí que só tem vírgulas. O tempo faz esquecer as dores, vírgula. Extingue as vinganças, vírgula. Apazigua a cólera, vírgula. Reprime o ódio. Essas vírgulas aí, pessoal, elas estão substituindo as conjunções. Por isso que são orações coordenadas assindéticas, ou seja, orações que não têm conjunção, certo? Tem também, antes de todas as conjunções coordenativas, menos o i e nem aditivas. Olha aí, eu queria falar, mas não conseguia. Não choras, que será pior. Ou você estuda, vírgula, ou você trabalha. Observação, pessoal. A conjunção i, quando equivale a mas, exige anteposição da vírgula. Exemplo, quando você diz, ela não pensa uma coisa e diz outra. Esse e diz outra, pessoal, significa mas diz outra, certo? Se você botou o mas, com certeza você tem que botar uma vírgulazinha antes do i, certo? Ele está substituindo o mas. A mesma coisa dessa outra observação. Quando ocorre repetição da conjunção nem, usa-se a vírgula, olha aí. Ninguém o cumprimentou, nem conhecidos, nem amigos, nem familiares. Vocês estão vendo, nem? Sempre tem que ter uma vírgula depois dele, certo, pessoal? Vamos lá.
A sétima diz o seguinte: antes do elemento coordenativo e correlativo de não só, sempre você tem que usar a vírgula. Mercedes não só pediu, vírgula, mas exigiu justiça. Teresa não só me abraçou, vírgula, mas também me beijou. Vocês estão vendo? Depois do não só, você sempre tem que acrescentar a vírgula. É muito importante, certo? E o oitavo, pessoal, diz o seguinte: para separar todas as conjunções adversativas e conclusivas no meio da frase. Olha aí, estou triste, não estou, porém decepcionado, certo? Vocês estão vendo aí? Estou triste, não estou, vírgula, porém decepcionado. Esse porém é uma conjunção adversativa. Ele tem que ficar entre vírgulas, certo? Porque ele está no meio da frase. Muito importante. Vencemos. Estamos, portanto, eufóricos. Novamente, certo? Conjunção conclusiva agora. Está no meio da frase? Tá. Então, eu tenho que usar entre vírgulas, certo? A nona, pessoal, diz o seguinte: antes da conjunção ir, quando tem início uma nova frase com sujeito diferente. O homem vendeu o carro e a mulher protestou. A mulher se levantou e caiu a muleta. Vocês estão percebendo, pessoal? O homem vendeu o carro. Marcos, mas por que tem essa vírgula aí? Se tem o i? Muito bem, gostei da sua pergunta. Veja bem, sabe por que tem essa vírgula e depois do i? Mas não era para ter não, Marcos. Não era para ter não, mas tudo, pessoal, significa regras gramaticais. Primeiro, o homem vendeu o carro, sujeito, e a mulher protestou. Aí já é outro sujeito. Se é outro sujeito, então eu tenho que botar vírgula, certo? Eu tenho que botar vírgula. É importante, certo? Mudança de sujeito. Mas se for o mesmo sujeito, não tem vírgula. Como é sujeito diferente, tem que ter vírgula, certo, meus amigos? A mulher se levantou e caiu a muleta. A mulher se levantou, é uma coisa. E caiu a muleta, é outra coisa. Se é outra coisa, meu amigo, eu tenho que botar a vírgula, certo? É outro sujeito já. Tá ok? A décima diz, pessoal, para separar as orações adjetivas explicativas. Dê uma olhada aí. Adjetivas explicativas. Tiradentes, vírgula. Herói da Inconfidência Mineira, vírgula. Foi enforcado. Brasília, onde há pouca umidade, certo? Não é umidade, não, é umidade. Foi fundada em 1960. As adjetivas explicativas, elas são parecidas com o que? Com o vocativo, certo, pessoal? Parecidas com o vocativo. Porque dá uma informação ao ser anterior, certo? Então, elas são parecidas com, na verdade, são iguais ao vocativo, certo? E a 11 diz o seguinte, pessoal: para separar adjuntos adverbiais. Vamos dar uma olhada? Exemplo: depois de algumas semanas de duro e intenso trabalho, voltamos para casa. Separar adjuntos adverbiais longos, certo? Quando o adjunto adverbial for pequeno, tá boa, não separa. Agora, quando for bastante extenso, você tem que acrescentar a vírgula. Olha aí. Depois de algumas semanas de duro e intenso trabalho, vírgula, voltamos para casa. Certo, pessoal? Bom, a vírgula, a parte da vírgula, pessoal, acabou. Certo? Agora vamos para o ponto de exclamação. Ponto de exclamação que é um sinal de pontuação utilizado para exclamar algo, ou seja, ele é empregado no final de frases exclamativas que expressam o quê? Emoção, surpresa, admiração, indignação, raiva, espanto, susto, exaltação, entusiasmo e outras coisas mais. Vocês verem como o ponto de exclamação é importante, certo? Muito importante mesmo o ponto de exclamação. Bom, vamos ver agora a funcionalidade do ponto de exclamação. Vamos dar uma olhada? Ponto de exclamação e ponto de interrogação juntos.
Vocês já repararam que algumas frases têm ponto de interrogação e um ponto de exclamação, os dois ao mesmo tempo? Vamos ver por quê? Vamos ver os casos? Olha aí. O ponto de interrogação é utilizado para indicar uma pergunta, certo? Enquanto a exclamação é empregada em situações de grande emoção, de sentimentos. No entanto, podemos encontrar expressões em que os dois sinais são utilizados ao mesmo tempo. Nesse caso, o enunciado pretende realizar uma pergunta, no entanto, carregada de emoção. É pergunta e emoção ao mesmo tempo, certo? Exemplo: você não gosta mesmo de sorvete? Ele está fazendo uma pergunta e também ele está achando estranho, certo? Ele tá achando estranho a pessoa não gostar de sorvete, certo? Então, você bota o ponto de interrogação e o de exclamação. Aí tem aí, pessoal, no exemplo acima, podemos perceber que a pessoa realizou a pergunta, ela fez a pergunta, né, para ser o interlocutor, e ao mesmo tempo externalizou sua surpresa. Como você não gosta de um doce tão bom? Olha aí, pessoal. Como você não gosta de um doce tão bom? Aqui é outro exemplo, certo? Ele faz a pergunta. Como você não gosta de um doce tão bom? Ele faz a pergunta, certo? E também ele fica surpreso por a pessoa não gostar de um doce tão bom. Então você utiliza o ponto de interrogação e de exclamação. Marcos, eu posso fazer o contrário? Botar o exclamação, depois interrogação? Não. O ideal, quando tem os dois juntos, você bota o interrogação e depois o exclamação, certo? Olha aí, pessoal. Nesse caso, o enunciado pretende realizar uma pergunta, no entanto, carregada de emoção. Você não gosta mesmo de doce? De sorvete? Você não gosta mesmo de sorvete? Interroga, vocês estão vendo? E também exclama. Ele faz uma pergunta e também carregada de emoção, certo? Surpresa. No exemplo acima, podemos perceber que a pessoa realizou a pergunta para seu interlocutor, ao mesmo tempo externalizou sua surpresa, que nós já vimos, né? Esse outro aqui, pessoal, observe que alguns discursos, a fim de enfatizar, dar destaque ainda mais o enunciado, utiliza-se mais de um ponto de exclamação. Não acredito. Para dar o quê? Para dar destaque na frase, certo? Vocês já viram que a pessoa gosta de botar vários pontos de exclamação para dar ênfase, para dar destaque na frase? Pois é, esse é o objetivo, certo? Olha aí, ponto de exclamação e vocativo. Dá uma olhada, pessoal. O que é vocativo? Nós já vimos que vocativo é um apelo. Vocativo é um chamamento, certo? Vocativo é um termo acessório da oração que denota, como nós dissemos, claramente, chamamento ou invocação. Quando a pausa da invocação for mais longa, geralmente é empregado ponto de exclamação. Olha aí. Não diga isso, Sérgio. Não diga isso, Sérgio. Vocês estão vendo? Ele está fazendo uma pergunta. Ele está fazendo uma pergunta, está surpreso, certo? Vírgula, ponto de exclamação. No entanto, há alguns casos em que os pontos de exclamação são empregados no início da frase e depois do chamamento. Olha aí, Lúcia, venha para a festa. Essa Lúcia aí, pessoal, foi empregado no tom de chamamento, certo? Lúcia, venha para a festa. Ou ainda pode aparecer uma frase que tem somente a expressão de chamamento. Pessoal, certo? Só a expressão de chamamento. Outro ponto também importante, pessoal, é o ponto de exclamação e verbos no imperativo, certo? Para quem aqui, eu botei só um exemplozinho, uma curiosidade. Verbos no imperativo, para a pessoa que não está lembrado muito o que é, indica o quê? Indica uma ordem, indica uma orientação, indica um conselho ou pedido. Nesse caso, o ponto de exclamação pode vir seguido dos verbos imperativos. Dá uma olhada aí, pessoal. Não faça isso. Imperativo negativo. Dá uma ordem, pessoal. Não faça isso. Ou então, veja isso. Imperativo afirmativo. Eu sempre tenho que botar o ponto de exclamação.
Agora, e o ponto de exclamação e interjeição? Olha aí, pessoal. O ponto de exclamação é sempre usado depois de uma interjeição. As interjeições são palavras invariáveis que denotam uma linguagem afetiva, expressando os sentimentos, certo? Atenção, ponto de exclamação. Obrigado, ponto de exclamação. Socorro, ponto de exclamação. Alô, ponto de exclamação. Oba, ponto de exclamação e outros mais, certo? Letras maiúsculas e minúsculas. Olha aí, pessoal, interessante. Uma das dúvidas que podem surgir com o uso de diversos sinais de pontuação é o emprego das letras maiúsculas e minúsculas. Tanto o ponto de interrogação como o de exclamação possuem, na essência, o mesmo valor do ponto final. Ou seja, eles são utilizados no final de frase para indicar o término do discurso. Olha aí, pessoal. Para tanto, nas frases que apresentem mais de um ponto de exclamação ou interrogação, normalmente são empregadas letras maiúsculas. Geralmente, né? Quando você termina uma frase, bota o ponto de interrogação, aí você diz, eu uso maiúsculo ou minúsculo. Se tem ponto de exclamação, o ponto de exclamação, pessoal, ele é como uma espécie de ponto final. Se é uma espécie de ponto final, eu vou botar o quê? Letra maiúscula, não é? Então, meu Deus, exclama. Você falou com ele? Interroga. Vocês estão percebendo que depois da exclamação tem o maiúsculo? É como se fosse exclamação, o ponto final, certo? Por isso que eu utilizo maiúsculo, letra maiúscula. Tá ok, meus amigos? Bom, e finalmente, reticências. Reticências, pessoal, são aqueles 3 pontinhos que você bota no início, no meio ou no final de uma frase, de um enunciado, certo? Ou de um texto, certo? Por quê? Porque você não quer dar continuidade. E você bota esses 3 pontinhos, significa que tem. Só porque você não escreveu, certo? Olha aí, vamos dar uma olhada. As reticências, representadas pela sequência de 3 pontos, é um sinal gráfico que sinaliza principalmente que, como nós vimos, interrupção no discurso. Esse sinal de pontuação pode ser utilizado em diversas situações. Vamos ver as situações aqui, pessoal. Primeira situação, reticências na interrupção de ideias. Numa narração, um dos casos em que as reticências podem ser usadas acontece quando um personagem começa a falar sobre uma ideia e a interrompe. Acontece muito isso. Olha aí, exemplo. Quanto às tarefas, 3 pontinhos. Fico cansado só de pensar em tudo que preciso fazer. Talvez amanhã me organizo mais. Vocês estão percebendo que esses 3 pontinhos significa que tem continuação. Só que eu não quero continuar, certo? Aí eu boto os 3 pontinhos. Segundo, reticências nas indecisões. Olha aí, pessoal. As reticências são muito boas para mostrar a hesitação dos falantes de um discurso, a dúvida em tomar uma decisão ou mesmo a timidez. Olha aí. Não sei se devo aceitar o convite. 3 pontinhos, estão percebendo? Quero ir, mas tenho os meus receios. Certo? É uma hesitação. Se é uma hesitação de você não querer continuar a sua escrita, você bota os 3 pontinhos, certo? Significa que tem continuação. Olha aí, pessoal. Reticências agora na transmissão de sentimentos. O sinal das reticências pode servir para sinalizar sentimentos facilmente perceptíveis na língua falada. Pode ser emoção, pode ser alegria ou pode ser tristeza. Exemplo, tanto fiz por ele, 3 pontinhos. Sem ajuda, sozinha, consegui. Aí você pode dizer, Marcos, me diz uma coisa, lá no início eu vi que as reticências, elas paravam, aí depois continuava a letra maiúscula. E por que aí, nesse exemplo, não tem letra maiúscula? Pessoal, porque aí é continuação de uma mesma ideia. É por isso, certo? Por isso que não tem letra maiúscula. É só letra minúscula. É continuação de uma ideia. Certo? O quarto, reticências nas omissões. As reticências
também costumam ser usadas quando a intenção do discurso é fazer com que o leitor imagine, só imagine, hein? Imagine o desenrolar de uma ideia iniciada pelo narrador. Mas virão outros. Tudo somado devias precipitar-te de vez nas águas. Estás na areia, no vento. Dorme, meu filho. Vocês estão percebendo, pessoal? Ah, Marcos, mas eu não estou vendo reticência, não. Claro que não. Olha o nome, reticências nas omissões. Está escondida, certo? Mas dá para você perceber pelo enunciado da frase. Você percebe claramente que está faltando alguma coisa, ou no início, ou então no final, certo? Por isso que a reticência nas omissões, certo, pessoal? Reticências na interrupção de discurso. Olha aí, pessoal. Em trecho de citações, ou seja, quando não se apresenta a frase completa do autor, podemos usar as reticências entre parênteses ou entre colchetes. Mais uma vez repetindo, em trecho de citações, ou seja, quando não se apresenta a frase completa do autor, podemos usar as reticências entre parênteses ou entre colchetes. Olha aí, pessoal, exemplo. Aspas, parênteses, 3 pontinhos, 3 parênteses. A expansão do terrorismo, que mata homens, mulheres, crianças, destrói o patrimônio da humanidade, expulsa de suas comunidades seculares milhões de pessoas, mostram que a ONU está diante de um grande desafio. Vocês estão percebendo, pessoal, que tem aí uma parêntese e 3 pontinhos, reticências bem no início. Significa o quê? Olha aí, trechos, citações, quando não se apresenta a frase completa. Eu não quis botar a frase completa, foi o que eu fiz? Botei parênteses e 3 pontinhos. Significa que tem uma continuação aí, certo, pessoal? Eu que não quis botar, que eu não quis escrever. Então eu botei as reticências. Tem também a 6ª, pessoal, significa reticências para realçar discursos. Olha aí. Finalmente, as reticências podem aparecer também como uma forma de destacar algo, uma palavra ou expressão, sendo utilizada antes delas. Aquele olhar é encantador. Olha aí. Para realçar, para destacar, certo? Isso é bastante expressivo, certo, pessoal? Aquele olhar é 3 pontinhos, encantador, certo? Isso é para dar destaque, certo, pessoal? A frase. Temos também letras maiúsculas ou minúsculas, ajuda as reticências. Olha aí, as letras maiúsculas podem ser usadas após as reticências quando a ideia que vem de seguida é uma ideia nova. Como nós vimos, né? Por sua vez, se o discurso só apresenta uma pausa e a ideia prossegue, deveremos escrever com letra minúscula. Amanhã sorriu. Resolveu perguntar sobre seu pai. Nós vimos, pessoal, que quando tem reticência, isso aqui nós já vimos anteriormente, não foi? Tem reticência e tem letra maiúscula, certo? Significa que aí é outra ideia, certo? Por isso que tem letra maiúscula. Aqui, amanhã, Amanda sorriu. Amanda sorriu, 3 pontinhos. Resolveu perguntar sobre seu pai, certo? E essa outra, Amanda sorriu, 3 pontinhos, perguntou sobre seu pai. Aqui tem continuação. Já aqui não, que é ponto final. E aqui já começa com letra maiúscula, certo? Por isso. Então, bom, a parte de pontuação sobre vírgula, sobre reticências e ponto de exclamação, foi isso, pessoal. Isso aí é o básico, certo? Agora, eu só vou aprender realmente se eu praticar. Aí é só teoria. Teoria legal, tudo, mas o bom mesmo é a prática. Quando vocês começarem a praticar, vocês vão perceber, certo? As pontuações, tanto vírgula, reticência e ponto de exclamação. Bom, então, pessoal, é isso, certo? Na nossa videoconferência, nós vamos dar uma olhada sobre pontuação, mas também vamos corrigir os exercícios da aula passada. Tá ok, meus amigos? Então,
Um abraço e até a próxima.